paz do Senhor, queridos professores. Primeiro eu quero dizer que vocês são uma bênção. Se você pensar em desistir, lembra que Deus te escolheu para poder fazer essa obra. Uma das gerações mais atacadas que são hoje são as crianças. Por quê? Porque quer magoar um pai, mexe no filho. Então o inimigo, para desestruturar, ele desestrutura o filho, que desestrutura o pai junto. Então, sabe aquela coisa, aquele ditado, matar com 2 cajadadas o coelho lá, aquele ditado que tem? É a mesma coisa. Lembra, gente, que você é um instrumento, mas eu não sei muito. Não, o que você sabe, Deus vai expandir o seu conhecimento. E primeiramente, vamos começar orando então, né? Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa aula, que seja uma bênção. Senhor, nós queremos aprender sobre o que é o verdadeiro ensino e o falso ensino. O que é o Senhor que quer nos mostrar, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos aprender sobre Jesus e os falsos ensinamentos. Lembra que na aula passada eu disse que Jesus, ele sabe sim sobre a maldade do coração das pessoas. E ele já deixou escrito, assim como Paulo também deixou escrito, que haveriam os falsos mestres. Haveriam os falsos ensinamentos. Se a Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores que adorem espírito em verdade, quer dizer que ao contrário de verdadeiro é? Se ele procura verdadeiro é porque já tem opção de falso. E quem é eu e você nessa lógica? Uma vez eu vi uma reportagem de um homem, esqueci o nome dele, que ele era especialista em saber só no ver, não precisava nem botar a canetinha aquela, qual é a nota verdadeira ou falsa. E aí, um dia perguntaram para ele, nossa, você estuda muito sobre nota falsa para saber qual é a falsa e verdadeira? Ele falou assim, ó, eu nunca gastei 1 hora do meu tempo para saber qual é a nota falsa. Eu sempre investi meu tempo sabendo qual é a verdadeira, porque quando chegasse a falsa eu saberia. É a mesma coisa. Não é sobre você estudar sobre o pecado, é sobre você estudar sobre Deus, conhecer a Deus. Não, eu preciso conhecer o diabo para eu lutar contra ele. Conheça a Deus e você saberá o que é de Deus e o que não é. O inimigo a gente tem que repreender. O inimigo a gente tem que fechar brechas. E Deus nós temos que adorar. Conversa de professor. Prezado professor, com o avanço da tecnologia, as informações estão se espalhando cada vez mais rápido pelo mundo. Sabemos que, infelizmente, nem sempre as informações que recebemos são verdadeiras. Muitas pessoas acabam acreditando em mentiras. Lembra o ditado do mundo que diz uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando verdade? Sabe que não está muito errada essa frase? Em parte ela está errada, em parte ela está certa. A parte que ela está certa é porque o nosso cérebro, fisiologicamente, ele acredita naquilo que repetidamente eu repito. Né? Do tipo assim, por exemplo, minha vida não vai dar certo, minha vida não vai dar certo. Eu repito isso muitas vezes, ele acredita que não vai. Mas qual é a parte mentirosa? Porque nunca vai se tornar uma verdade. Mas para o meu cérebro vai. Mas, eu dizer que Jesus não faz, nunca é verdade. Mas daqui a pouco eu começo a acreditar se eu repetir. Cuida com aquilo que você lança na sua mente. É uma semente, né? Muitas pessoas acabam acreditando em mentiras por simplesmente não terem o conhecimento da verdade. Ou por não pesquisarem fontes confiáveis. Qual a fonte confiável? A nossa Bíblia. Esse fato já vem acontecendo há muito tempo. Não é de agora. Na Bíblia, inclusive, encontramos diversos exemplos. Ao escrever aos Colossenses, o apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo de seguir falsas doutrinas. Além de advertir o povo, o apóstolo Paulo deu orientações sobre como distanciar-se dos falsos ensinamentos que eram introduzidos à igreja por falsos obreiros mal intencionados. Vai ter, mas não desanima. Eu não vou mais para a igreja, por quê? Porque lá são tudo falso. Ah, é? Então não vai na escola. Por quê? Porque lá tem gente errada. Não vai para a academia. Por quê? Porque tem aquele que não quer se exercitar. Não vai para o restaurante. Por quê? Porque tem aquele que deixa comida no prato. Não, é só a igreja que vale. Quer conviver só com gente que não erra? Sai do mundo. Vai para uma ilha deserta, tá bom? Então assim, não existe. Ao escrever aos Colossenses, o apóstolo Paulo ele alerta isso, né? Na aula de hoje nós veremos que para identificar a mentira é necessário que vivemos uma vida próxima da verdade. O nosso radar é Jesus. O que Jesus e a palavra de Deus diz? É isso, é isso. Não tem negociar, né? João 14,6 diz isso. Somente Ele nos conduz ao verdadeiro caminho. A Bíblia é a fonte mais segura de conhecimento.
Por isso que Billy Graham falava que ela é mais atual que o jornal de amanhã. As guerras que estão acontecendo agora entre Israel lá, estavam na Bíblia. Tem coisa que vai acontecer que está na Bíblia. Provérbios, leia princípios bíblicos para a sua vida. A partir do exame das Escrituras, temos um filtro para saber se os conteúdos que temos acessado na internet são de doutrina verdadeira ou não. Vamos aprender então. Comece com um momento de oração. Não esqueça, ore com todos ali. Faça uma roda de oração, né? E coloque como título, né? Hoje, então, gente, nós vamos aprender sobre os falsos e verdadeiros ensinamentos. E nessa oração, mesmo que você não explicou nada sobre isso ainda, nessa oração eu quero que Deus esclareça para nós termos esse discernimento do que é verdadeiro e o que é falso. O que é discernimento? É um radar, né? Discernimento é você saber, ter esse olho biônico, né? Comece com o louvor também. Eu deixei 2 sugestões de louvores, o hino da harpa 39, Alvo Mais Que a Neve, e Perto Quero Estar, do Davi Sasser, ou Toque no Altar. Plano de frequência, faça a chamada. Lembra eles que falsos ensinamentos também vêm de falsas doutrinas, que vêm de falsas atitudes. Por exemplo, quando você gazeia a aula, você está dando um falso ensinamento da pessoa, para a pessoa sobre Jesus. Ué, aquele lá não é o que acredita em Deus, o crente, como dizem? Aquele lá não é o de Deus? Está aí gazeando a aula. Você está ensinando sobre Jesus errado. Não, eu venho com a camisa, você pai e mãe, professor. Eu venho com a camisa, vou deixar meu filho na escola, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas é um baita de um grosso, um baita de uma grossa em casa. Que casa é essa? Cuidado para não queimar o filme de Jesus através da sua vida. Ele sempre vai ser o salvador do mundo, mas você vai apresentar ele errado. Cuidado. Objetivo: conscientizar sobre a importância do conhecimento bíblico para não sermos enganados por falsos ensinamentos. Memorizando, 1 João 4:1. Meus queridos amigos, olha que lindo. Quando chama de amigo, de filho, é lindo, né? Meus queridos amigos, não acreditem em tudo o que dizem que tem o Espírito de Deus. Olha o alerta. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. 2.000 anos atrás já tinha. Você acha que hoje, 2023? Não, hoje foi passado uma peneira, só tem gente. Não, vai ter aquele que vai te entregar a revelação segundo a carne, sim, e vai falar assim, diz o Senhor. Por isso que ore. Peça discernimento para Deus em tudo, né? Vai ter aquele seu amiguinho junior que vai falar assim, isso aí tá errado. Isso aí devia ser apagado da Bíblia, agora que querem refazer, né, a Bíblia. Isso aí, não. A teoria do Big Bang, não existe teoria do criacionismo. Isso aí, a pessoa fica repensando. Por isso o conhecimento da verdade, para quando vier a mentira, a pessoa está blindada. Tu pode me falar o que tu quiser. Se Deus existe, por que tem tanta gente passando fome? E aí eles vão querer tirar Deus das pessoas, porque não conhecem Deus. Instrua o seu aluno a já ter essa marca de Deus, para quando a marca errada chegar, ele já saber. Atividade. Escreva o versículo no quadro branco. Leia com a turma 3 vezes e depois apague. Leve para a sala de aula cada palavra do versículo em uma tira de papel. Separe as crianças em 2 grupos e peça a cada grupo que coloque as peças em ordem para formar o versículo. Tá, gente, vocês lembram do versículo? Apaga. Então, bora lá. Os 2 grupos têm que montar. Ganha o grupo que montar o versículo corretamente em menos tempo. E a reflexão é: não podemos acreditar em todas as pessoas que se dizem cristãos. Antes, façamos como Paulo nos orientou, firmar nossa fé em Cristo e buscar a sua presença para que nos tornemos mais fortes na fé. É preciso observar e identificar os ensinamentos que não estão de acordo com a doutrina bíblica. Na sala do professor, você vai pegar 2 imagens. Estou sem meu relógio aqui, mas você vai mostrar uma imagem de um relógio original e uma imagem de um relógio falsificado. Ou até uma camisa, pode ser, né? Peça que digam qual das imagens apresenta o produto original e o falsificado. Aí eles vão dizer, esse aqui, ó. Esse aqui é muito difícil mesmo. É normal que eles não saibam diferenciar. Mas em seguida, você vai pegar o quê? 2 versículos também, que parece com a mesma conotação, mas é diferenciada. Por exemplo, pega o primeiro de acordo com o que está na Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você fala para ele. Só que depois você vai e modifica. O Senhor é meu pastor e ele me dará tudo o que eu quero. Gente, esse versículo está na Bíblia? Tá.
Não, está modificado. Por que vocês não sabem que está modificado? Porque não leem. Porque fica ficando na internet. Porque fica ficando joguinho. Bora ler. Pergunte à classe qual o verdadeiro e qual o falso. Explique a importância de saber. Que aí você vai chegar na loja, vai pagar por um relógio falso o valor de um original. Por quê? Porque não sabe, não conhece. Eu até deixei como exemplo aqui, por exemplo, depois eu vou falar, né? Vamos lá, explorando as escrituras. O texto base é Colossenses 2, 4 a 9. O apóstolo Paulo ele foi chamado por Deus para ensinar a doutrina correta às igrejas. Paulo ele abriu mão de tudo para servir a Jesus. E foi o quê? Perseguido, ameaçado, maltratado, bateram nele, mas ele nunca deixou de falar a verdade. Ensine eles a nunca negar os princípios de Deus. Um dia eu trabalhava numa empresa que eu estava lá, né, na recepção e me pediram para mentir. Falaram assim, Carol, fala que eu não tô. Mas a pessoa estava. E a mentira é mentira no Brasil, no emprego, na China, onde for. Não adianta fugir do problema. Adianta encontrar ele. Às vezes a pessoa quer fugir do país, quer ir para outro país para começar uma vida nova. País novo, com o mesmo princípio, mesmo resultado. E aí tá o meu primeiro emprego, assinado a minha carteira, emocionada. E aí o meu antigo, o gerente daquela época, no caso, que depois tinha saído, aí ele falou assim, como que tu vai falar? Eu falei assim, não, eu não posso falar isso. Como é que é? Tu tá na primeira semana e já tá fazendo isso. Ele disse, não, eu vou dizer então que tu tá ocupado, porque eu sei que tu tá trabalhando. E aí, essa ligação desligou. Gente, essa ligação eu não sei como foi parar na sala dele. E aí, ela foi parar e ele, oi! E aí, já pensou se eu tivesse mentido? Que cara que a gente ia ficar? 2 meses depois eu fui promovida. 1 mês depois eu fui promovida de novo. E 2 meses depois eu fui promovida de novo. O que eu quero te dizer, não negocie. E se ele te demitisse? Ok. Já pensou? Seria até bonito de ver, né? Você foi demitida por quê? Porque falou a verdade. Sério? Foi. Olha só, não negocie os seus princípios. A preocupação de Paulo era com o bem espiritual dos irmãos, por isso que ele advertia. Quando tu deixa de falar uma verdade para uma pessoa, na hora que tem que ser falada, você acaba aleijando ela. Sabia? Na mesma época, surgiram muitos falsos mestres que tentaram distorcer o que Paulo ensinava e a igreja precisava estar atenta. Olha na figura 8.1, bora lá. Aqui estava Paulo ensinando, né? A igreja, estejam atentos. Eu estou falando para vocês, igrejas de Colosso. Só que eu quero falar para você que vai vir aqueles que vão falar heresias. Explica o que é heresia. Heresia é aquilo que é contrário à Bíblia, né? Eles usam de um texto, só que formam uma coisa errada. Na carta que escreveu aos Colossenses, o apóstolo alerta aos crentes daquela igreja quanto às falsas doutrinas que estavam sendo pregadas. Os falsos mestres ensinavam de acordo com a sabedoria humana. Só ensinavam de acordo com coisas que querem ouvir. Coceirinha no ouvido. Incentivavam a adoração a anjos. Proibiram as pessoas de comerem algumas coisas, algumas comidas. Inventavam lei que não estavam registradas na Escritura. Olha na figura 8.2. Eles meio que queriam redigir a Bíblia, dizer que estava escrito, né? E não. E aí o povo que não conhecia caía no que não conhecia. As pessoas ouviam e acreditavam, gente, nos falsos ensinamentos. É verdade, nem estava escrito. Por quê? Porque não liam. Porém, ensinava sobre a importância de Paulo, ensinava sobre a importância de estar com a fé firmada em Cristo. O apóstolo Paulo deixa o ensinamento aos Colossenses. Pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Colossenses 3:2. Ensina seus alunos a orarem. Deus, não me deixa cair em nenhum falso ensinamento. Que o capacete, esse capacete que cobre minha cabeça, possa impedir que setas venham, possa impedir que mentiras venham. Não me deixe cair na tentação e armadilhas mentirosas, porque o inimigo, um falso ensinamento também, é que vai no mundo, tá aí fazendo o quê? Uma vez, né, tinha aquela conversa de uma pessoa que bebia e um crente que não bebia. Aí a pessoa que não bebia falou assim, olha aí, tu nem pode beber uma bebida, tu nem pode ir para uma festa, viver essa vida preso? Eu não, eu vou e bebo a hora que eu quero. Eu bebo para ser feliz.
Aí veio o crente, ele olha, ele diz, não, se eu quiser eu posso ir numa festa. Ele diz que eu posso tudo, só que nem tudo me convém. Eu estou aqui feliz, livre e não preciso ficar embriagado para ser feliz. Tu só é feliz quando bebe. Quem é o verdadeiro preso? Mostra para eles que a prisão está na mente, pode ser externa, não acredita nas suas próprias mentiras. E às vezes a mente mente, e eu não posso acreditar nisso. O ensino de Paulo nos alerta que devemos ter cuidado para não sermos enganados por falsos pregadores da palavra de Deus. Aqueles que falam assim, pode, pecadinho, uma mentirinha do bem. Pode um pecadinho assim, o que tem, né? Faz e não mostra nota para os seus pais. Faz escondido, ninguém tá vendo. Não deixa. Por isso é tão importante frequentar a escola bíblica dominical. Olha a sua importância de mostrar a verdade. E uma vez plantada e uma vez regada, ela não morre. Ele pode estar com 12 anos, mas ele vai lembrar o que você ensinou. E também uma vida dedicada à oração, leitura e estudo da palavra. Por exemplo, se eu pegar um morador, esse era o exemplo que eu queria dar. Um morador de um país, vamos supor lá da Venezuela, não sei. Um país lá fora. E ele vem para o Brasil, e lá, ou na China, que tem que trabalhar 7 vezes por dia, 7 vezes na semana. Chega aqui, ele não sabe que aqui ele tem direito a férias. Ele não sabe que aqui ele tem direito ao final de semana. Ele não sabe que aqui tem direito ao 13º, porque ele não leu a Constituição. Aí ele vai chegar aqui e vai esperar trabalhar 7 dias. Ele vai aqui, vai esperar receber um salário de uma mixaria. E se a mulher da RH não explicar, ele não vai saber. Por quê? Porque ele não sabe, ele não leu a Constituição. Ele pode ser enganado por aquilo que ele não leu. Então lê. A Constituição do Reino, nós somos embaixadores, é a nossa Bíblia. Você às vezes erra, a Bíblia diz que erram porque pedem mal e também por falta de conhecimento. Ô povo, bora! A maneira mais eficaz para não sermos enganados é termos conhecimento a respeito do assunto. É o conhecimento das Escrituras que nos faz diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. Quem não busca esse conhecimento é enganado e acaba um preço muito alto. Cuidado com as opressões, cuidado com as manipulações, cuidado com as direções erradas. Ai, não, eu vou obedecer, né? Porque senão depois Deus vai me cobrar. Mas também cuidado com a obediência às situações erradas, tá bom? O Senhor nos ama, por isso quer que vivamos uma vida segundo a vontade dEle. Ter um relacionamento com o Espírito Santo é essencial. Aqui, ó. Olha, a leitura, a palavra, a oração. É a chave da nossa vitória. Pessoa que não ora não tem presença. Pessoa que não lê não tem conhecimento. E pessoa que não anda com Jesus faz coisa errada. Faz brete, como diz eles, né? Sugestão de atividades. Eu deixei as atividades da revista porque achei elas muito completas. Conclusão. É necessário orar e ter comunhão com Deus, para não sermos enganados. Conheça bem o verdadeiro ensino. E quando vier o falso, tu saberá. Quando vier o falso, você vai saber, porque você conhece a verdade. Agora, e aí no mundo? Infelizmente, eu também estava perdido, sem solução. Por quê? Porque no mundo eu achava que lá era clareza, mas quando eu conheço a luz, eu vejo quando a gente estava no escuro, né? Então, que Deus abençoe. Até a próxima aula. Eu sei que nós estamos quase acabando esse trimestre. Faça com dedicação. Faça com amor. Estamos no mês de novembro, quase dezembro. Gente, falta pouco para acabar o ano, mas faça o que ainda dá para fazer. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida.